Estimados irmãos, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus continuem em nossos corações. No dia 15 de outubro de 2011, o nosso homenageado de hoje escreveu a seguinte carta para o seu amigo Miguel Timpone. Aliás, o meu irmão, na segunda-feira, passou superficialmente sobre o Miguel Timpone. Miguel Timpone era um advogado no Rio de Janeiro que defendeu Francisco Cândido Xavier sem conhecê-lo. E assumiu a causa e depois se transformou em espírita. À época ele não era. Isso aconteceu porque a família do grande cronista Humberto de Campos reclamava os direitos autorais, não só de Humberto de Campos, quando ele assinava as suas crônicas pela psicografia de Chico Xavier, mas mesmo depois, quando ele se intitulou Irmão X, para que não houvesse esse problema. Acontece que uma comissão da Academia Brasileira de Letras, requisitada pelos juízes daquela época, eles foram analisar as psicografias, as crônicas de Chico Xavier, escritas já do mundo espiritual pelo nosso Humberto de Campos, pelo nosso Irmão X, e chegaram à conclusão de que elas eram verdadeiras. Por isso a família de Humberto de Campos, ou do Irmão X, como ele se intitulava, resolveu mover uma ação querendo os direitos autorais daqueles escritos, quando o nosso Chico Xavier, nós todos sabemos, dos seus mais de 600 livros publicados, não recebeu um único centavo. Todo o dinheiro resultante da venda daqueles livros foram endereçados a instituições de caridade. Então, o Miguel Timpone tomou as dores do Chico Xavier e o defendeu. E acabou ganhando a causa, a Federação Espírita Brasileira e o Chico Xavier, e nada foi dado à família do Humberto de Campos. Mas ocorre que o Miguel Timpone era muito amigo do nosso Pedro Ernesto. E Pedro Ernesto, desencarnado, ele desencarnou no dia 10 de agosto de 1942, ele morreu de câncer. Ele mandou essa mensagem através do Chico Xavier para o Miguel Timpone. E ele escreve: Timpone, meu caro, ainda estamos juntos. A morte não conseguiria desfazer laços tão vigorosos de amizade. A sepultura é apenas regresso à vida maior, onde o coração prossegue pulsando no mesmo ritmo do ideal. E continua ele: somente aqui, ou seja, no mundo espiritual, se fez bastante luz em meu espírito. Fascinado pelo materialismo clássico, não conseguia ele, o nosso Pedro Ernesto, ultrapassar a noção de humanidade. Deixava-me arrastar dentro dos princípios como viajante que apenas soubesse caminhar sob o manto da noite. Meu coração dormia ante a claridade para agir intensamente nos círculos de sombra. Daí, meu caro, a
expressão da realidade. A nossa política deveria pairar muito mais alto. Sentíamos o chefe sem encontrá-lo. Percebíamos a existência do mecanismo de solução junto ao problema sem identificá-lo. Percebíamos, meu estimado e inesquecível amigo, este orientador supremo que palpitava invisível em nosso entendimento era bem o Cristo de Deus. E esse mecanismo em que se deveria processar a nossa tarefa é a sua doutrina, não apenas criada e examinada como raciocínio, mas, sobretudo, sentida e vivida com o coração. No início do século XX, o ambiente mundial estava muito conturbado, resultante da Primeira Grande Guerra Mundial. E aqui no nosso país, conturbado porque nós estávamos recém-egressos da instituição da República, né? A República havia recentemente sido introduzida em nosso país. Àquela época, o analfabetismo graçava em nosso meio. O índice era muito alto, a saúde do povo era débil, a mortalidade era altíssima. Houve aquela epidemia de febre amarela debelada por Oswaldo Cruz, né, que pagava as pessoas para trazerem o cadáver do rato, já que ele não conseguia, pelos meios oficiais, dizimar aquele animal. A infraestrutura era uma coisa terrível, a violência campeava, os morros do Rio de Janeiro estavam sendo cada vez mais habitados e violentos. Não pensem que nós estamos falando dos dias de hoje, até parece. Isso aconteceu no início do século XX. A industrialização começou a ser implantada na cidade, houve uma expansão do povo que morava no Rio em direção à Zona Sul e em direção aos morros. Havia um descompasso entre uma classe média que se iniciava e uma classe operária e até de subempregados e até de desempregados que graçava em nossa cidade. Aquela época, a época das eleições, e isso podem ter certeza que ainda ocorre nos dias de hoje, as eleições tinham um endereço certo, mercê à intervenção do coronelismo do interior. As eleições eram decididas lá. E, à medida que a industrialização ocorria e as cidades começavam a crescer, formavam-se grupos que se opunham a esse tipo de coisas, de eleições marcadas pelo coronelismo. Por isso mesmo, um grupo de tenentes se reuniu e a ele se juntou Pedro Ernesto para, nos anos de 1920, 22 e 26, moverem ações contra esse estado de coisas. Pedro Ernesto era dono de uma casa de saúde
que era considerada a melhor do Rio de Janeiro. Ele havia nascido em Recife, no Pernambuco, no dia de ontem, 25 de setembro de 1884, e havia estudado medicina na Escola de Medicina da Bahia, de Salvador, e era o cirurgião mais conhecido do Rio de Janeiro. A sua clientela incluía os pobres, porque ele não abria mão, como Bezerra de Menezes, de atender a classe mais oprimida, mais sofredora, e também de pessoas da alta sociedade, inclusive o filho e a esposa de Getúlio Vargas. Por isso mesmo, na Revolução de 30 da era Vargas, ele foi nomeado interventor do Rio de Janeiro entre 1931 e 1934. Mas o nosso Pedro Ernesto do Rego Batista não era tão somente um médico que atendia as pessoas mais pobres com o mesmo desvelo que ele tratava os mais aquinoados. Ele se preocupava com os pobres de uma maneira geral. E então, quando ele se viu como interventor do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ele resolveu fazer uma modificação profunda aqui nessa cidade, que ficou conhecido como o Plano Pedro Ernesto. Eu conheço bem a história desse espírito de escola, porque eu fui agraciado com essa medalha, Pedro Ernesto, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e tive que fazer uma palestra sobre ele, que eu estou resumindo aqui para os irmãos, nos fatos mais importantes e que condizem com a nossa filosofia espiritualista. Mas ele encontrou, além do analfabetismo graçante, ele encontrou aqui na nossa cidade, e para isso ele convocou o grande educador e filósofo Anísio Teixeira para elaborar um plano de ensino para as pessoas, para que incluíssem não apenas alguns alunos ou alguns alunos mais pobres, mas a totalidade da população, que segundo esse plano seria alcançado 10 anos depois, em 1942. Àquela época, Anísio Teixeira refere que nas escolas secundárias o pobre era tratado para aprender um determinado ofício, vamos assim dizer, e os mais aquinhoados eram ensinados para poder exercer, para poder prestar concurso e exercer uma profissão liberal, médico, engenheiro, advogado, etc. Primeira coisa que o Pedro Ernesto fez foi aumentar o número de escolas, construir salas de aulas, e no final de 34 ele aumentou em 87% o número dos meninos que eram admitidos na escola e que lá ficavam o dia inteiro. Aquela escola universal e que atendia essas crianças durante todo o dia. A minha capacidade de guardar essas escolas todas ainda já passou, mas vejam só, são 25 escolas que ele criou em 4 anos, 25 escolas, que algumas ainda existem aqui hoje, nos dias de hoje. Lá na General Trompovski, no Leme, Pedro Ernesto na Gávea,
Argentina em Vila Isabel, Bahia em Bom Sucesso, Paraguai em Marechal Hermes, ele botava esses nomes, Venezuela em Campo Grande, por aí afora ele ia. Então ele planejou isso aí. E eu gostaria de dizer aos irmãos que vejam só, em 25 escolas, ele aumentou o número de alunos para 30 mil. E em 1942 isso ia chegar a 80 mil, que ia cobrir toda a população do Rio de Janeiro. Mas ele não ficou satisfeito com isso, não. O que ele resolveu fazer? Ele estava preocupado com a saúde do povo, com uma infraestrutura, com saneamento básico. Ele então mandou vacinar todo mundo. BCG, a vacina BCG naquela época, era isso que a gente fazia. Hoje nós temos outras coisas, né? Inclusive a poliomielite, mas na época era o BCG. Então ele distribuiu o BCG para todo mundo. E agora, pasmem os senhores, ele construiu nada mais, nada menos do que 17 novos hospitais no Rio de Janeiro, para atender aos necessitados mais pobres. É importante nós frisarmos que naquela época a medicina era exercida em caráter emergencial. As pessoas só procuravam o médico em situações emergenciais e eles usavam o hospital que tem lá perto da Central do Brasil, e hoje é o Pronto-Socorro Souza Guiar, e outro hospital em Campo Grande. Eram os dois que eles procuravam. Pedro Ernesto instituiu a medicina preventiva. As pessoas tinham assistência médica mesmo com saúde. Para quê? Para que não adoecessem. Então, vejam só, esses 25 hospitais ainda são a base da nossa rede hospitalar até hoje. Imaginem só, mais de 80 anos se passaram. O Hospital Jesus, o Hospital de Campo Grande, de Marechal Hermes, o Hospital Periférico da Gávea, nada mais é do que o Miguel Couto, da Ilha do Governador, o hospital, tem aqui, e assim vários outros, o Hospital Getúlio Vargas, Paulino Werneck, Salgado Filho, Carmela Dutra. Ele se transformou, a clínica dele era localizada aqui, próximo do Morro da Mangueira, e ele então atendia aqueles pobres ali com a maior tranquilidade, e também criou o hospital que posteriormente levou o seu nome e que nós todos conhecemos, que é o Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que infelizmente está morrendo à míngua de recursos por descaso dos governantes, por descaso nosso, porque nós é que elegemos os governantes. Então nós temos que pensar no que se aproxima para nós e na oportunidade que temos para raciocinar, pensar com cuidado e tratarmos desse assunto que é da maior importância, haja visto que o próprio Pedro Ernesto fez a mesma coisa. Em 1934, ele estava tão popular com essas medidas que ele havia tomado, que retornaram as eleições, e ele foi o primeiro prefeito do Rio de Janeiro eleito pelo povo. Ele estava tão imbuído da necessidade de ajuda aos mais necessitados, que em 1932 ele foi acusado, em 1936, não, 38 ele já havia saído, ele foi acusado de ser comunista, foi preso, mas ninguém encontrou nenhuma prova contra ele. Naquela época, o comunismo era tratado como uma coisa horrenda, comunista
comunista matava criança, né? Era uma coisa absurda. Então, merecia uma prisão. E ele não se encontrou nada que o desabonasse. Então ele foi solto. Depois ele foi preso novamente, 4 anos depois, sob a mesma acusação. E quando ele foi solto, observou-se a maior carreata que se tem notícia até bem pouco tempo, que se estendeu da Tijuca, onde ele morava, até a central do Brasil, para recebê-lo. E quando ele morreu de câncer, isso foi quase que uma comoção na nossa cidade. Pela carta que ele escreve ao seu amigo Miguel Timpone, nós vemos que ele se preocupou por demais com os aflitos, com os necessitados, com os mais pobres, e praticamente se esqueceu da religião. Ele encarava o que ele fazia como sendo o mais importante. E, na verdade, se nós analisarmos o que o nosso Mestre Jesus recomendava a todos nós, era que nós deveríamos fazer a caridade. Pelas obras conhecereis a pessoa, não é? Nós temos que ter fé, mas temos que produzir. Isso que os irmãos aqui, médiuns, fazem nesse centro, que é a maior expressão de caridade, que se doam em benefício do seu próximo, é uma manifestação do que o nosso Mestre Jesus aconselhava. E Pedro Ernesto o fazia não por religião, mas por índole. Ele sentia essa necessidade de acudir os mais necessitados. Quando o nosso Mestre Jesus esteve contra nós, esteve conosco aqui na nossa terra, ele realizou muito mais obras de caridade. Ninguém viu o nosso Mestre escrevendo. Ele não escrevia, não perdia tempo com outras coisas. Ele só perdia tempo em fazer por palestras, fazer também por atos, curando aqueles que o procuravam. Nossos irmãos conhecem que Jesus passou por esse tempo todo entre nós, praticando a caridade sem a menor restrição. Quando ele passa por aquele tanque de Siloé e vê aquele cego de nascença esmolando pelas caravanas que ali passavam, o que é que ele faz? Ele resolve curá-lo. E os irmãos sabem que por uma figura de estilo, o evangelista diz que ele cuspiu no chão, fez um barro e passou nos olhos daquele homem. E essa é uma das passagens reencarnacionistas mais belas que nós encontramos na Bíblia. Por quê? Porque ele passou o barro nos olhos do cego de nascença e disse para o cego: vá até o tanque, lave os olhos e você estará enxergando. E o cego fez isso. Quando ele lavou os olhos, ele passou a ver. E aí vem a passagem reencarnacionista. Os seus discípulos perguntaram a ele imediatamente: mestre, quem foi que pecou? Quem foi que errou para que esse homem nascesse cego?
esse homem nascesse cego. Foi ele que errou ou foram seus pais? Como é que ele podia ter errado se ele ainda não tinha nascido? Só se foi na encarnação anterior. Foi ele que errou para nascer cego? Não é? Ele errou na encarnação anterior. Foi ele que errou para nascer cego ou foram os seus pais? E o homem ficou curado, enxergava plenamente. Aí vem uma lição para nós, para o tempo de hoje. Ninguém acreditava que era o homem. Então aqueles que estavam ali diziam: esse não é o cego que ficava aqui esmolando? Os outros respondiam: não, não pode ser ele. Ele era cego de nascença. Ele se parece com ele, mas não é ele. Aí eles perguntaram ao homem: escuta, você era aquele pobre que ficava aqui cego de nascença e pedia esmola? Ele disse: não, sou eu. Mas como é que você está enxergando? Aí vem aquela resposta para um homem que era cego. Imaginem como era ignorante. Quer dizer, ignorante no sentido da instrução, né? Não existia ainda leitura em braille, não existia nada disso. Ele era pobre, miserável e cego, vejam só, e completamente ignorante, né? Sem instrução. Então ele respondeu: passou por aqui um homem, não um Deus, mas passou por aqui um homem chamado Jesus, que teve pena de mim, cuspiu no chão, fez um barro, passou nos meus olhos, e eu me lavei no tanque, e agora estou enxergando. E as pessoas continuaram sem acreditar: mas isso é impossível, aonde está ele? Ele respondeu: isso eu não sei, ele já se foi. Eles não ficaram satisfeitos não, chamaram os sacerdotes da época ali, que estavam da região, chamaram os sacerdotes. Os sacerdotes chegaram e perguntaram a ele: é verdade que você era cego? Ele respondeu: era. Nasceu cego? Sim, sou eu. E eles perguntaram: como é que você está enxergando? Ele repetiu a história: um homem passou barro dos meus olhos e eu estou enxergando. Ele disse: mas isso é impossível, só pode enxergar Deus, é que só pode fazer, somente Deus pode fazer um milagre desse tipo. Eu disse: isso eu não sei, mas esse homem fez isso comigo. E os sacerdotes perguntaram: e o que você acha que ele é? Ele disse: isso eu não sei, porque eu não tenho sapiência para dizer isso, mas ele deve ser um profeta. E os sacerdotes responderam: profeta nada, nós só acreditamos em Deus, nós somos filhos de Deus. Você que acredita nesse homem nos quer ensinar a nós. Agora vejam a resposta do ignorante. Responde ele: eu não sei debater com os senhores, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E complementou a resposta: somente uma pessoa que cumpre os desígnios de Deus tem capacidade de fazer tamanha cura. Portanto, esse homem deve ser um profeta. E os homens o expulsaram da sinagoga. Esse era o temor que eles tinham, porque antes eles já haviam convocado os pais do rapaz, e os pais do rapaz fizeram como acontece nos dias de hoje: tiraram o corpo fora, perguntaram: esse aí é o seu filho? E os pais responderam: esse é o meu filho, é o nosso filho. Mas ele nasceu cego? Nasceu. Mas então como é que ele agora está enxergando? Resposta dos pais: porque temiam ser expulsos da sinagoga. Idade ele tem, pergunte a ele que ele responde. Então vejam só, meus irmãos,
situações que se aplicam até na data de hoje, nos dias de hoje. E Pedro Ernesto era desse tipo. Ele fazia a caridade sem olhar a quem fazia, de qualquer classe social, de qualquer cor, de qualquer natureza. Ele estava ali pronto a ajudar. Eu então, para concluir, vou ler aqui umas trovinhas, umas trovas escritas pelo nosso Caturo da Paixão Cearense, falando sobre a caridade, que era o lema do nosso Pedro Ernesto. Então, diz que o Caturo escrevia e falava de duas formas, ou na linguagem do português clássico, ou então na linguagem do caipira nordestino. E ele aqui escreve nessa linguagem. Escreve ele: as três virtudes maior nós deve de possuir. Ajuda nós no presente, vai ajudar no porvir. O ensinamento maior que nós precisamos aprender tem nome de caridade, muito modo de fazer. Para fazer a caridade, a maior prenda da gente é ajudar os mais pobres, socorrer os mais doentes. Deve ser filha do amor, mas não tem filiação, nasce no peito da gente, no berço do coração. A caridade aparece até nos erros apontados. É melhor ser corrigido que mergulhar no pecado, mas é preciso saber as palavras de apontar. Deixa de ser caridade se a gente humilhar. Mas humilhar os mais necessitados é complicado, né? Ela é cega, surda, muda, não vê, não sabe falar, é pérola dentro da concha, perdida dentro do mar. A caridade reside nos atos do coração, perambula pelos olhos, pela língua, pelas mãos. Caridade em terra, respeito com todos nossos irmãos, deixa sorriso nos lábios, tira dor do coração. Respeito com nossos pais, mesmo velho e demente, eles já foi terra boa quando nós era semente. Enfim, fazer caridade é mais que obrigação, é saber aproveitar nossa nova encarnação, que é o que os irmãos que aqui estão praticando a caridade estão fazendo, aproveitando essa nova encarnação. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje e em todos os dias da nossa vida.